O muaxará pode ser encaixado em qual estilo? Folclore, tradicional? Seja bem-vinda a mais um Vamos Falar de Dança do Ventre. O conteúdo de hoje é uma matéria aí que já tem diversas partes, que foi uma entrevista com a Farida Fahmy, ex-bailarina aí da trupe Reda. E a pergunta que a gente vai começar aqui é essa que eu acabei de falar. O muaxará pode ser encaixado em qual estilo, né? Segundo a Farida, o muaxará é algo que surgiu da criatividade do Reda. Existe um erro sobre isso, porque os europeus consideram o muaxará como andaluz e não é uma dança andaluz. Muaxará é uma forma musical que foi criada na região da Andaluzia e Espanha entre os séculos 10 e 12 e era bastante novo para eles. Era um poema lírico estrófico que remetia a imagens com um romance leve. Quando os árabes foram expulsos da Espanha, naquela época a única coisa que se podia registrar era o texto, as letras das músicas. Então, não existia registro da música e não sabíamos como era dançada. O muaxará, juntamente com outras tradições musicais daquela época, voltou com os músicos, cantores e poetas para o norte da África, para Alepo, na Síria. E até hoje eles fazem o muaxará, mas eles aprendem no boca a boca. Eu ensino você, você ensina outro e assim vai, passando de geração a geração. É uma tradição oral. A única coisa que está documentada são as letras, a parte escrita. Quando esse músico que eu falei começou a fazer o muaxará da mesma forma, estrófica, com o imaginário, as palavras românticas, elementos românticos, ele manteve tudo isso, trabalhando com um orquestrador muito conhecido também. Ele manteve o bom gosto, mas modernizando-o. Quando você pergunta de onde vieram os movimentos, eles foram as respostas do Reda, as respostas criativas para a música, o tempo e a imaginação. Bom, mas aqui ela não disse qual estilo que a gente coloca, né? Pra vocês verem. É difícil, gente, colocar tudo numa caixinha. A revista Chime, a senhora não gosta de concursos. Por quê? Segundo Farida, eu não gosto de competições porque esses tipos de dança são muito individuais. Duas mulheres não são iguais. Suas posturas, seus movimentos, tudo é diferente, mesmo quando estão fazendo o mesmo movimento. Então, onde está o paradigma para lhe dar uma nota? Ela tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. Ou imagine uma competição de balé. Ela faz um determinado movimento e é avaliada por ele. Mas como você vai avaliar laranjas, mangas e pêssegos? Cada uma delas é uma fruta. Como você vai avaliar sem um paradigma? Dançamos essa dança pelo prazer. Ela supostamente deve te fazer feliz. Mas quando você entra no clima de competição... Eu estive em um país uma vez e eles adoram competições. Eu estava passando pelos corredores e a tensão no ar era palpável. Os rostos, o choro, a tensão, a expressão no rosto das bailarinas era exatamente o oposto do que a dança deve ser. A dança é alegria, é compartilhar essa alegria, dá-la para seu público, é uma junção de sentimentos bons, positivos, felizes, leves, não obscuros, competitivos de ódio. Você entende? Revista Chime respondeu sim. Farida, e daí a moça recebe um feedback, recebe uma estimativa do que se chama de jurado, baseada em quê? Digamos que eles julguem os figurinos. Ela é uma ótima bailarina, mas é pobre. E tem a outra que não tem um nível tão bom, mas tem um figurino muito caro. Isso é considerado nas notas. Como? Geralmente existem critérios de avaliação em concursos. Figurino, técnica, expressão. A revista Chime colocou, né? Aí a Farida, que expressão? O que ela está expressando? Ela não sabe. Metade das bailarinas não sabe o que estão expressando, o que elas deveriam expressar neste momento. E também existe uma outra coisa muito perigosa, que são os gestos, porque em todo o país gestos têm significados. O que em uma cultura pode ter um significado positivo, em outra pode ser negativo. E muitas bailarinas estão aprendendo gestos egípcios completamente errados, ruins. E os professores ruins que estão ensinando não dizem não faça isso. Isso não é certo. Muitos dos gestos são chocantes, mas a coitada da bailarina não sabe. A professora dela ensinou. E, bom, só sobre competições, né, gente? Tipo, essa é a visão da Farida. Então, a gente tem... quando eu leio alguma coisa aqui, eu tô trazendo a visão de uma outra pessoa, não é a minha visão. E trazer pontos pra gente pensar, pra gente refletir. Eu acho super importante participar de competição, não no sentido de querer ser melhor que alguém, mas querer ser melhor do que você mesmo, de se esforçar, de estudar. E até o nosso próximo vídeo.